Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto hipoglicemiantes. Relembrando lá o que a gente viu na última aula, o diabetes mellitus pode ser de vários tipos, dentre eles o diabetes mellitus tipo 1, 90% deste é de origem autoimune, ou seja, o organismo passa a produzir anticorpos contra as próprias células betas do pâncreas, destruindo as mesmas. E 10% é de origem idiopática, ou seja, não se sabe ao certo o que causa essa patologia. O tratamento do diabetes mellitus tipo 1 se dá através da insulina, dieta e exercício. O diabetes mellitus tipo 2 já é uma patologia que acomete principalmente a maturidade e está relacionada com outras patologias, ou seja, apresenta comorbidade com hipertensão e insuficiência renal. O tratamento baseia-se em dieta e perda de peso e hipoglicemiantes orais, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. E o diabetes gestacional, como a gente viu na aula passada, que é considerado o diabetes que acomete durante a gravidez. Eu trouxe para vocês os valores para diagnósticos de exames laboratoriais para diabetes mellitus. Observem, a glicemia normal de jejum, ela deve ser menor que 100 mg por decilitro. 2 horas após 75 gramas de glicose, ela deve ser menor que 140. O indicativo de tolerância à glicose diminuída é quando a glicose plasmática apresenta níveis maiores que 100 e menores que 126 mg por decilitro. 2 horas após 75 gramas de glicose, igual ou superior a 140 e menor que 200 mg por decilitro. O indicativo de diabetes mellitus, que é o que interessa para a gente, é quando a glicose de jejum ela se apresenta igual ou superior a 126 mg por decilitro. E após 2 horas de 75 gramas de glicose, há um nível de que? Superior a 200 mg por decilitro. Então, eu quero que vocês deem ênfase a essa parte aqui da tabela, que é o que interessa para a gente, o indicativo de diabetes mellitus nesses exames laboratoriais. Outra questão que eu trouxe para vocês é sobre o funcionamento dos receptores de insulina, que é essencial para a gente entender o porquê da fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Aqui nós temos os receptores de insulina, que estão presentes nos tecidos do organismo, exceto no cérebro, que o cérebro não precisa da insulina para a utilização da glicose. O receptor de insulina possui 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas. Quando a insulina se liga nesses receptores para a insulina, vai haver uma autofosforilação, pois eles são receptores acoplados à tirosina sinase. Essa autofosforilação desses receptores faz com que os transportadores GLUT4, que estão presentes em vesículas nas células, principalmente nas células musculares e adiposas, que são os receptores GLUT4, estão presentes principalmente nas células musculares e adiposas. Então, essas vesículas contendo os receptores GLUT4 serão transportadas para a membrana plasmática e lá irão se fundir com ela, fazendo com que haja o aumento desses transportadores GLUT4, facilitando assim a entrada de glicose nas células. Já existem receptores GLUT4 na membrana plasmática, porém, com o auxílio da insulina, vai haver um aumento dos níveis desses transportadores na membrana, facilitando assim a entrada de glicose nessas células. Quando os níveis de insulina caem, esses transportadores
que estão presentes na membrana plasmática dessas células fundem-se novamente e formam novas vesículas que serão armazenadas até esperarem outro estímulo que é ocasionado pela insulina. Então, é dessa forma que a insulina ajuda que a glicose entre dentro da célula. É dessa forma que a insulina faz com que a glicose, que está presente fora da célula, no espaço extracelular, entre dentro da célula. Para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, nós utilizamos a insulina, porque nós devemos relembrar que o diabetes mellitus tipo 1 é caracterizado pela ausência de insulina, pois vai haver a destruição das células betas. Se eu não tenho insulina, eu não vou ter a exposição dos transportadores de glicose na membrana plasmática daquelas células, principalmente as adiposas e musculares. Então, não vai haver todo aquele mecanismo que a gente acabou de ver. Então, para isso, eu vou administrar insulina no sujeito. De que forma? Ela é administrada principalmente por via subcutânea, mas em emergências ela pode ser administrada também por via intravenosa. A insulina que nós utilizamos por muito tempo foi oriunda de porcos e bois. Mas agora, com novas tecnologias de DNA recombinante, nós já podemos utilizar a insulina humana nesses pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Então, o problema da insulina bovina e oriunda do porco é que ela ocasionava muitas reações de hipersensibilidade. Então, essa nova tecnologia de DNA recombinante foi bem interessante para diminuir esse efeito adverso, a hipersensibilidade. Então, quanto à insulina, a diferenciação entre os vários tipos de insulina existentes baseia-se principalmente no início de ação, na duração efetiva e na duração máxima. Aí eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês os vários tipos de insulinas que a gente tem. Ultra rápida, que vale salientar a Lispro e Asparte, que tem um início de ação menor que 15 minutos. O pico de duração se dá entre meia hora, em torno de 2 horas. E a duração efetiva dela no organismo é de 2 a 4 horas e a duração máxima de 4 a 6. E aí eu peço para vocês darem pausa no vídeo e analisarem todo esse pico de ação, a duração efetiva de cada tipo de insulina existente no mercado. Mas o que eu quero que vocês entendam é a essência do uso da insulina. Se eu não tenho insulina no organismo, então eu vou ter que administrar ela para que possa exercer aqueles efeitos que a gente acabou de ver, ok?